Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, terminou as oitavas de final da Libertadores. Os brasileiros entraram nessas oitavas de final com 6 times. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, mas quem? Fortaleza, tem mais um, foram 6 times, e Corinthians, porra, tô esquecendo do Corinthians, cacete, Timão, vai me matar, 6 times. Desses 6 times, apenas um foi eliminado. Então o Brasil tem 5 times nas quartas de final. Lembrar, quartas de final são 8 times. O Brasil tem 5. Nas quartas de final teremos 2 confrontos brasileiros. Um confronto argentino e um confronto Brasil-Argentina. Ou seja, nas quartas de final só temos times brasileiros e argentinos. O restante da América do Sul vai assistir pela televisão. Sim, concordo com a maioria dos canais que eu vi aí, Chile, Colômbia, Argentina, Uruguai, falando que tem um distanciamento muito grande hoje do futebol brasileiro para o restante da América do Sul. O único que dá para, de vez em quando, competir é o futebol argentino. Mas, na minha opinião, nessas quartas de final, os adversários mais fortes são os brasileiros. Dos argentinos temos Estudiantes, Vélez e Talleres. Cadê o Racing? Cadê o Boca? Cadê o River Plate? O Racing estava na Sul-Americana. Cadê o Boca e o River? Ficaram pelo caminho. Então, diante do cenário de 6 times, apenas um ser eliminado, o Brasil vai muito bem, obrigado, e vai caminhando firme para termos mais uma final entre brasileiros. A terceira seguida. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, e a tendência é que tenhamos outra final brasileira. Porque eu, sinceramente, eu não acredito Vélez, Talleres de Estudiantes cheguem à final. Não acredito. Mas futebol se acontece de tudo. Mas na prática não acredito. Acredito que teremos uma final brasileira. E nas quartas de final, como é que ficou os jogos? É sobre isso que a gente vai falar. Vou falar como é que os brasileiros se classificaram, os resultados e como é que ficou as quartas de final com mando e desmando e o chaveamento. Então já vou pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro, mas principalmente os torcedores dos times brasileiros que estavam nessas oitavas de final, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense e Fortaleza, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão escrito Valeu. Você clica e você vai ver como é fácil dar o Valeu. E através aqui, ó,
da Bet7k, o melhor site de apostas do país com as melhores cotações. E por falar em Bet7k, o canal Resenha com Magalhães tem um link exclusivo que está aqui na descrição do canal e está nos comentários fixados. Você se inscrevendo por esse link que está aqui, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Botou 100, ganha 100. Botou 200, ganha mais 200. Só um lembrete. Não é só a Bet7k. Qualquer site de apostas que dá bônus tem regras. Então, leiam as regras dos bônus para você apostar com mais inteligência e saber como é que funciona o mecanismo. Porque aí você vai saber tirar vantagem desse bônus. Beleza? Leiam as regras. Bet7k não é só futebol. É basquete, vôlei, luta, cassino, jogatina. Então, vem com a gente para a Bet7k que você vai estar ajudando aqui o canal. Coloca as cotações sempre. Todo dia eu estou colocando as cotações aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Sempre estou colocando as cotações. Fiquem atentos e vocês vão lucrar. Então vamos lá, galera. Como é que os brasileiros se classificaram para as quartas de final? Como é que o único time que foi eliminado, no caso, o Fortaleza, foi eliminado? Vamos lá. Está aqui. Começamos na terça-feira, dia 5, foi o dia do meu aniversário. O Atlético Mineiro vencendo o Emelec por 1-0 com gol de pênalti do Hulk no final do jogo. Para mim, o Atlético Mineiro era o favorito. Mas achei o jogo muito apertado em relação ao Atlético Mineiro. Achei que a passagem do Atlético Mineiro para as quartas de final foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas como dizem, mata-mata de Libertadores não se joga, se classifica. O Atlético Mineiro se classificou. Agora daqui um mês deve ter aí algumas contratações. O Atlético Mineiro deve fazer algumas contratações para reforçar o time. O Atlético Mineiro daqui um mês vai pegar o outro brasileiro, que já se enfrentaram numa Libertadores recente, aonde o Atlético Mineiro foi eliminado por esse time. Estamos falando do Palmeiras. O Palmeiras, que jogou contra o Cerro Porteño, ganhou as duas, placar agregado 8-0. Isso eu esperava, porque a discrepância do futebol brasileiro para os outros está muito grande. Aí quando eu digo isso, tem torcedores que acham que eu estou querendo menosprezar a vitória do time brasileiro. Não é nada disso. Porque os maiores adversários dos brasileiros são os brasileiros. Hoje, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, os únicos times que estão dando para competir com o Brasil é a Argentina. Porque o restante, o time brasileiro vai ter que jogar mal para ter competição. Na minha opinião, é o que aconteceu com o Atlético Mineiro e Emelec. Fiquei surpreso de o placar no agregado ter sido apenas 2-1. E aqui eu não estou menosprezando nada. Porque para mim o Atlético Mineiro é muito mais time que o Emelec. Mas sofreu para se classificar. Isso me chamou a atenção. Já o adversário do Atlético Mineiro, o Palmeiras, meteu 3-0 lá e 5-0 em casa. Praticamente um treino. Era mais ou menos isso que eu esperava. Agora vão se enfrentar Atlético Mineiro e Palmeiras nas quartas de final. Primeiro jogo em Minas, segundo jogo em São Paulo. Meio que invertido, porque na outra que se enfrentaram, o primeiro jogo foi em São Paulo e o segundo foi em Minas, que foi 1-1, que aí deu a classificação para o Palmeiras. Então, primeira quartas de final, primeiro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras em Minas. Acho que é dia 13 ou dia 4 de agosto. Então a classificação do Atlético, apertada, suada, difícil.
Me chamou a atenção essa classificação suada, mas se classificou. Já foi. Agora é se preparar para o jogo contra o Palmeiras, que está fazendo história, batendo o recorde em cima de recordes nesta Libertadores. E é o atual bicampeão. Ganhou 2 anos seguidos. E vem muito forte para ganhar o terceiro. Quem é o favorito de Atlético Mineiro e Palmeiras? Bom, se olhar pelas campanhas, é o Palmeiras. Mas aqui no Brasil, eu não vejo favoritismo em mata-mata de Atlético Mineiro e Palmeiras. Para mim, é muito parelho. Só vejo uma pequena vantagem do Palmeiras. E qual é a pequena vantagem do Palmeiras? Para mim, o treinador do Palmeiras é muito melhor do que o do Atlético Mineiro. E isso pode fazer diferença. Beleza? Tivemos também, na terça-feira, o Corinthians eliminando o Boca Juniors. Os 2 jogos foram 0-0. Aqui em São Paulo e lá. E o Corinthians, nos pênaltis, eliminou o Boca Juniors. Mais uma ressalva. O Corinthians não jogou nada nem aqui nem lá. O Corinthians contou com um corintiano fanático chamado Benedetto, que está no Boca. Ele está no Boca, mas ele estava com a camisa do Corinthians por baixo, irmão. Por quê? Ele me perde um pênalti no jogo, porra, e na hora dos pênaltis, lá ele me isola a bola, irmão. O treinador do Boca até caiu. Mas como se diz, mata-mata de Libertadores não se joga, se classifica. O Corinthians se classificou. Mas foi aquilo, porque foi o melhor time? Porra, bicho. Não tem como falar que o Corinthians foi o melhor time perante o Boca Juniors. O Boca Juniors criou pra cacete no segundo jogo, só foi incompetente de não meter o gol. O Corinthians tem que melhorar muito para as quartas de final. Muito. Mas está na quarta de final e chegou nos pênaltis. E quem é que o Corinthians pega? O Corinthians pega o Flamengo, que meteu 7-1 no Tolima. Tinha ganho lá de 1-0, num jogo mais ou menos. Na verdade, o Tolima foi até um pouco melhor, mas o Flamengo conseguiu ganhar lá de 1-0. Trouxe o resultado para casa. E aqui, jogando um futebol de dar esperanças ao torcedor do Flamengo, o Flamengo meteu 7-1. E o Tolima, só para lembrar, ganhou do Atlético Mineiro aqui em Minas. Quer dizer, aqui em Minas, aqui no Brasil. Eu não estou em Minas, eu estou no Rio. Quando eu falo aqui, em relação ao Brasil. Ganhou do Atlético Mineiro de 2-1. O Flamengo meteu 7-1 no Tolima. 7-1. Foi a maior goleada de um time colombiano na Libertadores. A imprensa colombiana está decepcionada com o que está acontecendo. Então o Flamengo vem aí de um momento ruim, mas que começou a se encaixar, vem de 4 vitórias seguidas, e melhor do que as vitórias é o desempenho que o Flamengo está tendo, que está melhorando a cada vez. O time está se entendendo. E para esse confronto das quartas de final de Flamengo e Corinthians, que o Flamengo acabou se classificando também com saldo de 8, meteu 8 igual o Palmeiras, só que o Palmeiras não tomou gol, o Flamengo ainda tomou 1. Foi quase que um treino também o segundo jogo do Flamengo, mas jogou muito bem. O Corinthians vai vir com alguns jogadores, né, que contratou. Tá aí o Yuri Alberto, que é um bom centroavante. Mas o Flamengo também vem se reforçando. A princípio, vem com o Cebolinha pelo lado esquerdo e o Arturo Vidal pelo meio. Também vem mais forte. Será um jogo das quartas de final bem parelho entre Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Maracanã. Deve ser o dia 3 ou no dia 4 de agosto.
neste momento, tem um favorito entre Corinthians e Flamengo? Cara, apesar de o Flamengo ter se classificado da maneira como se classificou e o Corinthians ter se classificado da maneira como foi, o Corinthians pegou o Boca Juniors, que é mais forte que o Tolima. Não fez um futebol de falar, pô, tinha que se classificar mesmo porque foi melhor. Não foi assim. Mas o Flamengo também está numa fase de reconstrução, de se encontrar. Então, neste momento, hoje, um mês ainda do jogo, eu não vejo favorito entre Flamengo e Grêmio. Entre Flamengo e Corinthians. Mas vai ter um jogo pelo Campeonato Brasileiro, eles vão medir forças no domingo. Não vão medir forças. Porque o Corinthians tem um jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Está muito bem encaminhado, que já meteu 4-0, mas o Flamengo tem jogo contra o Atlético Mineiro. Provavelmente o Flamengo vai poupar. Então não tem como medir essas forças. Até porque daqui a um mês o Corinthians vai ter contratado mais gente, acredito eu, e o Flamengo também. Então teremos um time com algumas peças novas que pode fazer uma diferença no jogo. Então, nesse momento, eu ainda não vejo favorito entre Corinthians e Flamengo. Aí o outro classificado é o Libertad. É o Atlético Paranaense que jogou contra o Libertad. Placar agregado 3-2 Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou em casa de 2-1. Poderia ter ganho demais. Eu falei, esse placar do Atlético Paranaense em casa de 2-1 foi pouco. Pode se complicar. Ainda bem que não se complicou. Conseguiu um empate contra o Libertad lá. E está classificado. Com o time que o Atlético Paranaense montou, que se reforçou muito, da fase de grupos para a oitava de final, e já tinha jogado com o Libertad, o Atlético Paranaense entra no rol dos favoritos. Porque, na boa, os 5 brasileiros são favoritos ao título. Eu não vejo Estudiantes, não vejo Tajeres, não vejo Vélez como favorito. Para mim, o favorito são os 5 brasileiros. Então, o Atlético Paranaense passa, não faz. O segundo jogo não foi um jogão, o primeiro jogo jogou melhor, mas só fez 2 gols. Foi 2-1, poderia ter ganho demais. Mas no cômputo geral, o Atlético Paranaense foi melhor e mereceu a classificação. E tem tudo para ir subindo de produção até pegar o seu adversário, que é o Estudiantes, que acabou eliminando o Fortaleza. E mereceu o Estudiantes a classificação. O Estudiantes empatou em Fortaleza 1-1 com o Fortaleza e ganhou de 3-0 do Fortaleza lá na Argentina. O time do Estudiantes está em que nível? Minha opinião. Se o time do Estudiantes estivesse no Campeonato Brasileiro, estaria na metade da tabela. O time do Estudiantes que eu acompanhei não tem muita qualidade de toque de bola para vir criando jogadas desde lá de trás. É um time bem vertical, mas é um time que explora demais a bola aérea. Se defende bem, mas explora demais a bola aérea. É um time que não é um time que tem um repertório muito grande. Então, para mim, é um time nota 6,5, 7. E para mim, o Atlético Paranaense é um time nota 8 para cima. Então, esse confronto do Atlético Paranaense contra o Estudiantes na minha visão, o favorito é o Atlético Paranaense. Tá? Tem mais time, tem mais qualidade. Apesar de eu não gostar da maneira como o Atlético Paranaense joga algumas vezes, mas é uma forma que o Felipão tem e está dando certo. E dessa forma pode chegar em semifinais. O primeiro jogo é aqui no Brasil, o segundo jogo na Argentina. Mas para mim, o Atlético Paranaense é favorito perante o Estudiantes. Também o jogo lá para o dia 13 ou dia 4, mais ou menos. Isso, então, o Atlético Paranaense pega o Estudiantes. Primeiro jogo aqui no Brasil, segundo jogo na Argentina. Mas para mim, o Atlético Paranaense é o favorito. Então,
tivemos aí Atlético Mineiro se classificando em cima do Emelec, o Corinthians se classificando em cima do Boca, o Atlético Paranaense em cima do Libertad, o Palmeiras em cima do Cerro Porteño, o Flamengo em cima do Tolima e o Fortaleza sendo eliminado fora de casa pelo Estudiantes. Os outros dois jogos foi Colón e Tajeres. O Tajeres, no placar agregado, fez 3-1. Primeiro jogo em casa foi 1-1 e o segundo jogo, o Tajeres fora de casa meteu 2-0. E no jogo River e Vélez, foi 1-0 Vélez em casa e o segundo foi 0-0. Com isso, o Vélez acabou eliminando o River Plate. Então, tá aí a sequência. E o chaveamento. De um lado temos Corinthians e Flamengo, Vélez e Tajeres. Então, um clássico brasileiro e um clássico argentino. E do outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético Paranaense e Estudiantes. Para mim, Atlético Mineiro e Palmeiras, minha opinião, vai pegar outro brasileiro nas semifinais. Então, na minha opinião, pelo lado que tem Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Estudiantes, para mim, teremos um finalista brasileiro desse lado. Do outro lado, Corinthians, Flamengo, Vélez e Tajeres, apesar de ter dois argentinos, eu também acho que o Corinthians ou o Flamengo, independente de quem pegar nas semifinais, é favorito também para chegar às finais. Apesar do Corinthians não vir praticando um futebol muito convincente, vai ter que melhorar para pegar o Flamengo se o Flamengo continuar crescendo. Mas, irmão, mata-mata, pode acontecer tudo. Mas o Corinthians tem que lembrar, nem sempre o Corinthians vai dar a sorte de ter um Benedetto ajudando igual ajudou, irmão. Fiquei um pouco decepcionado com o Corinthians. Mas daqui a um mês dá para o Corinthians se encaixar de novo, brigar com o Flamengo e lutar pela classificação. Como eu disse, Corinthians e Flamengo, para mim, nesse momento, não tem favorito. Tá aí o resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!